Abril começou. Se não me engano, hoje é o dia 3. É isso? 3 de abril de 2016. Estamos estudando a Epístola de 1 João. A Epístola de 1 João, que os irmãos, por favor, já poderiam até abrir. Estamos no capítulo 2 e estamos falando dos filhinhos e os seus inimigos. Tem certas promessas que o Senhor nos fez que nós tendemos a não querer lembrar delas. A gente gosta muito do Senhor, é meu pastor, invoca-me e te responderei, mas aquelas promessas que dizem assim: no mundo tereis aflições. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que antes de vós outros ele me odiou a mim. Então nós temos essas preciosas promessas de ódio e de perseguição e de falta de simpatia do mundo para conosco. Então, se o mundo não nos ama, para que nós vamos amar o mundo? E nós estamos aqui no trecho da Epístola de João, onde ele vai falar sobre os inimigos. Deus odeia o mundo. Deus odeia Jesus Cristo. Por mais que as pessoas possam dissimular, falar que não, mesmo as mais religiosas, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele sabia diferenciar quando as pessoas se dirigiam a ele com uma atitude frontalmente hostil, abertamente hostil, e quando as pessoas se aproximavam dele. Tão hostis quanto francamente hostis, porém de uma forma mais dissimulada, objetivando coisas que, ainda que possam parecer inocentes, inócuas, que não vai ter nenhum efeito, mas que pode chegar a ter um efeito tão danoso, tão pernicioso, quanto uma afronta aberta. Teve uma vez em que o Pedro chegou perto de Jesus, muito preocupado com o bem-estar de Jesus, com a integridade física de Jesus. E ele falou: não, Senhor, que isso? Tem dó de ti mesmo? De maneira nenhuma você pode estar planejando fazer algo desse tipo, morte, não. Misericórdia, não pode não. E o Pedro ele era pescador, tinha barco de madeira, provavelmente ele bateu no barquinho lá. E a resposta de Cristo foi muito dura, Arreda de mim, Satanás. Então, o mundo odeia Israel porque o mundo odeia Deus. O mundo nos odeia porque o mundo odeia Jesus Cristo. Ele falou: se perseguir o mestre, vão perseguir também os servos. Então, se o mundo não nos ama, para que nós vamos amar o mundo? Você não vai ser correspondido. O mundo não tem essa capacidade de nos acolher. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A palavra fala também em Hebreus que o mundo nem tem o direito de nos ter aqui, ele nem é digno de nós, não por nossa própria dignidade, mas pelaquela que é concedida pelo Senhor, pela imputação. E dentro desse trecho que fala dos inimigos, que vai aqui do capítulo 2, verso 12, até o capítulo 2 praticamente todo, do versículo 12 até o 29, nós já vimos a forma como os pais se relacionam com seus inimigos, pelo conhecimento e a estabilidade na palavra. Nós sabemos de que forma os filhinhos enfrentam essa batalha espiritual também, se fortalecendo naquele que pode nos fortalecer. E agora, nos versículos 15, 16 e 17, que nós estamos neles,
o João, o apóstolo, ele vai partir da situação mais customizada, que foram os filhinhos, que foram os pais, que foram os jovens, e vai lançar um preceito, vamos dizer assim, um pouco mais universal, que é comum a todo aquele que procede de Deus, a todo aquele que se relaciona com Deus. Jesus Cristo, ele buscava se alienar do mundo no bom sentido, não ter uma relação com o mundo, a não ser aquela que fosse a necessária, porque ele tinha a obra do Pai para fazer, e essa obra do Pai envolve o amor pelo mundo. Pode parecer uma contradição, porque a palavra fala que Deus amou o mundo, e aqui nos é dito para não amarmos o mundo, mas é porque nós temos umas 3 ou 4 palavras para mundo, que são traduzidas por mundo aqui no Novo Testamento. Tem o mundo no sentido físico, tem o mundo no sentido, as pessoas que habitam no mundo, e são esses que Deus amou, e tem o mundo no sentido de a moda, o espírito, a vibe do mundo, né? A onda que Satanás criou nesse mundo, planeta, para influenciar esse mundo, pessoas, né? Então nós temos pelo menos aí 3 níveis de entendimento da palavra mundo no grego, que simplesmente é traduzido por mundo no português. O mundo físico, as pessoas e o espírito do mundo, as coisas do mundo, o cosmos, o sistema, a estrutura que Satanás montou. Evidentemente que nem nós e nem Deus, e nem Satanás e nem ninguém vai amar o mundo no sentido físico, né? Você vai beijar as rochas vulcânicas, você vai fazer carinho nas rochas metamórficas, né? Para quê? Né? Você vai lamber o quartzo, você vai declarar a sua paixão pela magnólia, né? A flor. Então, Deus amou o mundo, Ele amou nós, Elaine, seu Américo, Dona Adélia, Geraldo, nós todos aqui. Foi por esse mundo. Criação. Oi? A população, exatamente. Porque a palavra também se dirige a nós usando a palavra mundo. Até a expressão, né? Eu vou falar isso para todo mundo. Sim, para todas as pessoas. exatamente. Mas o sentido que... Isso é bobo. Mas tem gente que pode achar que tem uma contradição, porque vai ler João 3,16, Deus amou o mundo, e aqui fala não ameis o mundo, porque existe essa diferenciação. E o que João está falando aqui é não ameis o mundo, é não ameis a coisa física e nem ameis as pessoas que estão no mundo. Está falando para não amar o sistema, a estrutura de coisas que Satanás montou para nos matar, nos roubar e nos destruir. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que coisas que há no mundo? O versículo 16 esclarece. Porque tudo, o tudo são as coisas, né? Porque tudo que há no mundo, e tudo que há no mundo, as coisas do mundo, pode ser resumidas em 3 classes: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nenhuma das 3 procede do Pai, mas procede do mundo. Faz parte desse sistema de coisas que Satanás criou. Eu sei que é clássico, eu sei que é manjado, e eu sei que é conhecido, mas eu vou falar assim mesmo. Talvez não por todos, porque nem todo mundo gosta de tirar uma de teólogo, né? Mas é possível fazer um paralelo entre 1 João, capítulo 2, verso 16, onde nós temos as 3 coisas que compõem esse mundo, esse cosmos que nós não devemos amar, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 coisas aparecem aqui em Gênesis 3,
3, 6. A cena é a serpente se aproximando da mulher. A mulher está ali num momento de distração. O inimigo se aproxima com aquele papo ruim dele e começa a testar o nível de conhecimento que Eva tem da palavra de Deus. Satanás, ele nunca se aproxima de um nascido de novo, ele nunca investe contra um nascido de novo, ele nunca ataca um nascido de novo, sem primeiro saber o grau de conhecimento que ele tem da palavra, mesmo porque ele sabe, porque ele nos investiga, ele nos estuda, né? Ele tem um portfólio de cada um de nós. Por exemplo, se o Isaac quiser tomar a namorada de alguém na escola, se ele quiser investir numa garota que já está namorando, primeiro ele vai buscar saber se esse rapaz que ele pretende tirar da jogada para ocupar o seu lugar, ele não sabe porventura lutar um Muay Thai, ele não sabe um Jiu-Jitsu. Com certeza, se ele olhar para mim primeiro, ele vai orar, buscar aconselhamento dele, esperar que Deus abre a porta e tudo. Mas pode, ele não vai pôr a carroça na frente do mas pode ser que seja uma menina de má índole, né? Que apesar de ter namorado, fica piscando para ele na aula. Ele não vai entrar na carne, não, ele vai orar. E vai que o pastor foi relapso na sua pregação e não quis pregar o que era necessário para ele ouvir e ser salvo naquela semana, e ele está assim com o desligômetro espiritual desligado, e ele resolve aceitar a sugestão feminina. Primeiro ele vai estudar se o rapaz, não é? Você não vai. Jesus Cristo falou isso. Se você vai para uma batalha, você calcula. Mas essa é a batalha carnal que já está perdida. Está perdida. Quando você vai na carne, você é uma batalha derrotada. Não, de cara, você já vai lá em Coríntios que fala sobre o jogo desigual. Mas o inimigo vai investir contra ele. Ele quer saber o nível de conhecimento que ele tem da palavra. E o nível de conhecimento não é apenas o quanto que eu sei da palavra, é o quanto que eu conheço da palavra e vivo. Porque, por exemplo, Satanás vai atacar o Isaac para ficar com a namorada do rapaz, que não luta nada, é um bobão. Então, pode investir. Mas ele vai atacar o Isaac com essa sugestão, porque ele é que vai fazer que a menina pisque para o Isaac. Ele que vai jogar projeções a respeito do Isaac na cabeça da menina. Que ele usa o mundo inteiro contra nós. Porque ele sempre deve perguntar qual espírito está por trás dessa pesquisa. Sim, claro. Qual espírito está por trás dessa pesquisa? Se ele conhece a palavra, ele não vai colar de jeito nenhum, porque de cara ele tem o conhecimento do jogo desigual, que não existe comunhão entre luz e trevas. Mas esse nível de conhecimento que ele tem da palavra é um nível de entendimento que traz convicções. Ele acha, não, mas a menina é muito bonita, esse versículo não vale, não é? Ou ele pode ter aquela ideia do, como a Elaine gosta muito, ela prega sobre isso, a pastora Elaine, sobre o namoro missionário. Não, eu vou namorar com essa menina para depois ela converter. Só para ficar registrado, nós não queremos pastora, porque Deus queremos que nós filhos de homens levantados por Deus, marido de uma mulher só, e que nunca vi seus filhos. Sim. Não existe, porque você falando dessa forma, você pode deixar. Não, é lógico que eu estou sendo irônico. Aqui nós queremos tudo ao contrário disso. Aqui nós cremos exatamente quando não cremos que tem pastora, só bispa e. Não tem nada disso, não, gente. É só para deixar o pastor nervoso. É só para. Entendeu? Mas olha só, o inimigo vai investir contra o Isaac. O inimigo vai investir contra o Isaac. Ele conhece a passagem do jogo desigual, mas ele liga para ela. Ela tem importância para ela. A palavra de Deus, ele tem
já alcançou o status da relevância para o Isaac, ele se importa com o que Deus pensa, ele liga para Deus, ele quer que Deus o conduza a sua vida. Se ele se importa com Deus, com a palavra, consigo mesmo, e ele quer crescer, na hora que essa sugestão vier, que a menina piscar para ele não vai corresponder. E se a menina insistir, ele vai ter uma oportunidade de falar: olha, não é possível. Primeiro, que você já é comprometido. Segundo, que eu também sou comprometido, eu tenho um compromisso com Deus. E terceiro, que não é possível porque eu sou de uma espécie e você é de outra. Ué. Muito romântico. Eu sou de uma espécie e você é de outra. Eu sou nascido de novo e você é uma morta. Você é um cadáver, você é uma walking dead. Então, para mim, não é do meu interesse namorar cadáveres. Não, você pode ser. É uma franqueza que pode até trazer um agito do novo nascimento para essa menina, não pode? Não, você está morta nos seus delitos e pecados, então você não me interessa, você fede. Né? Você pode ter esse nível de franqueza. Pode ter esse nível de franqueza. Ou você pode falar assim, Provérbios diz que enganosa é a graça e vã a formosura. E eu procuro uma mulher que tema ao Senhor, né? Porque é essa que vai ser louvada. E Satanás, ele não investe contra um nascido de novo sem antes fazer uma pesquisa e saber o nível de conhecimento que essa pessoa, que esse nascido de novo, tem da palavra de Deus, e o nível de importância e de relevância que essa palavra que ele conhece tem na sua vida, para ele não investir à toa, ele não perder tempo. Como é que é jogar o meu latim fora, né? Ficar gastando o latim dele. Não, e jogar pérolas. Sim. E Satanás, aqui no Jardim do Éden, ele se aproxima de Eva, testando o nível de conhecimento que Eva tinha da palavra de Deus. Como eu já falei aqui, a Bíblia de Adão era assim, acaba de aprontar aí que eu vou para o culto, mulher. Nós vamos para o culto, eles vão para o culto. A Bíblia deles era assim, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a Bíblia do Adão. Tinha um versículo. Só um versículo. E mesmo assim ele não viveu esse um versículo. Não conseguiu viver um versículo. O resto tudo liberado. Outro dia eu estava conversando com a Marluce sobre a questão da tentação. Adão devia estar até arrotando, com a barriga cheia, já tinha comido jaca, piqui, kiwi, pitanga, laranja, mamão, banana, e chega a Eva com a fruta mordida, que não era para ser comida. Eu não sei se cabe, viu? Ele já tinha comido o jardim inteiro, tinha comido 3 jacas e 20 pencas de banana, e chega a Eva com a fruta mordida. Vai! Ele morava num lugar com ar refrigerado. O nome do lugar era Delícias, né? Era um lugar, deve ser boia de caixa d'água. Num lugar maravilhoso, circunstâncias ideais. Não precisava morder aquela fruta, porque já estava com a barriga cheia, e foi e pecou. Cristo, no deserto, no calor, no desconforto, com a barriga roncando há 40 dias e 40 noites, e o inimigo chega com aquela ideia ruim para ele: por que você não morde pedra? Não é? Sugerindo dele morder pedra, e ele resistiu. Então, não é que era difícil para Satanás, para o primeiro casal, ter resistido a essa tentação, porque eles tinham conhecimento da palavra. E o contexto dá a entender que Deus já tinha um relacionamento com Adão. Deus já estava cultivando um nível de relacionamento com Adão. Ele vinha na virada do dia e passeava com Adão. Eles deveriam conversar sobre muitas coisas. E já existia uma base de amizade, pelo menos, para que o casal
viesse a pisar na bola dessa forma, então eles tinham um nível de conhecimento de Deus. E Satanás chega testando. É assim que Deus disse? Foi desse jeito mesmo? É igual muitas vezes eu testo aqui o versículo para ver se os irmãos estão cochilando. Você vê, às vezes eu tenho um versículo que fala assim, nenhuma das coisas coopera para os bens daqueles que estão em Deus. Às vezes eu não falo assim o versículo, e os irmãos me corrigem, não, todas as coisas cooperam. Né? Por quê? Porque é necessário que a palavra, a gente tenha não apenas um conhecimento intelectual da palavra, mas a gente descanse nessa palavra, a gente viva por essa palavra. E Satanás chega testando qual será o nível de conhecimento, ou melhor ainda, e mais importante ainda, o nível de importância que essa palavra tem para essa pessoa, para esse casal. E ele percebe que existe uma... Como é que diz? Possibilidade. Não, existe uma deficiência. Existe uma mancância da parte da Eva. Está faltando essa palavra, mancância. A palavra não está totalmente firmada no coração de Eva. Essa debilidade. Hã? Uma debilidade. Uma debilidade. Você está levantando a mão? Você tá... Eu estava pensando que nós estamos estudando o milênio, e nós falamos que é o tempo áureo da terra, um tempo onde o homem vai ter tudo para não pecar, Satanás vai estar preso, seus demônios estão presos. Vai repetir o Éden, né? Vai ter tudo para não pecar, tudo, e vai terminar um grande fracasso. Mas agora, se colocando a questão de Adão e Eva, é muito ainda, além daquilo do milênio, porque nem tinha natureza pecaminosa, ainda fracassaram ainda. Que coisa, né? Nem tinha natureza. Em todo o tempo o homem se mostrou um verdadeiro fracasso, e Deus mesmo assim o amou de tal maneira. Aliás, é esse o propósito do plano de épocas que Deus criou, que são as dispensações, para mostrar que fora dele, o homem fora de Deus, ele fracassa em todas as circunstâncias. Nas circunstâncias de inocência, nas circunstâncias de consciência, debaixo de uma chuva de graça, debaixo do peso da lei, debaixo de muitas bênçãos, que é a questão do milênio, e ele vai pisando na bola em todas as circunstâncias. O homem se mostra falido, né, depois da sua queda, em todas as circunstâncias. Por isso que... Até mesmo antes da sua queda, porque Adão tinha tudo para ter. Mas por isso que Jesus falou, precisa nascer de novo. Tem que nascer de novo. E como eu estava comentando aí há uns 20 minutos atrás, é uma comparação muito conhecida teologicamente, mas eu vou fazê-lo assim mesmo, que é de 1 João capítulo 2, verso 16, e Gênesis 3, 6. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Se a palavra de Deus não for suficiente para encher o seu coração, nada mais vai ser. Você pode tentar. Se a palavra de Deus, entre aspas, não foi suficiente para encher o coração de Eva, se Eva não se permitiu o usufruto da palavra em toda a sua plenitude, né? Se ela não descansou naquilo que Deus havia prometido e falado, se ela não confiou, e se nós não confiarmos, se nós não deixarmos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não está escrito isso? Se não me engano, em Colossenses 3:12. Habite ricamente em vós. Você tem que estar saindo, transbordando a palavra pelo ladrão. Mas não no sentido de quantidade, também de quantidade, mas no sentido de qualidade. No sentido de, é isso que eu precisava. É isso que eu preciso para a minha vida. É como o pastor Geraldo está em frente ao espelho e a Elaine chega com um pente. Aí ele fala assim, é isso que eu estava precisando para ajeitar minha franja. É exatamente o que eu estava precisando. Entendeu? A palavra ela tem que chegar e falar, nossa Senhor, é isso que eu estava querendo, é isso que eu estava precisando, é isso que estava faltando para mim.
esse refresco da palavra. Sim. É realmente interessante esse chamado mistério da iniquidade, né? Lá em É o 2 mistério Tessalonicenses da capítulo 2. iniquidade. Mas, querendo ou não, Deus ainda é misericordioso com o próprio Satanás. Sim. Porque a É da destruição, natureza dele, né? porque a destruição poderia ser imediata. E na realidade, ela também não deixa de ser, porque tem aquela coisa de tempo e eternidade, ele já está julgado, ele já está. Mas, de certa forma, se é que a gente pode pensar assim, se tem uma certa misericórdia para com Satanás. Porque a gente sabe que ele só age de acordo com a liberdade que Deus dá a ele, a permissão dentro daqueles limites que são pautados por Deus. E é muito interessante porque ele faz a perfeição do homem, e do homem tira a mulher, para fazer a completude, né? A gente pode entender que Deus tinha realmente planos para frente do homem. Tinha Para isso que ele fez o homem e dele tirou a mulher e a descendência, que de uma forma ou de outra ia se realizar. E aí pode-se pensar, pode-se haver aquele questionamento, né? Mas por quê? Ele fez perfeito, igual o Geraldo falou, fez o homem perfeito e ele pecou. Tudo muito Mas bom. tudo está dentro de um plano que já está fechado. De demonstração de justiça e graça. E A mostrar gente que falou naquilo. Nós falamos aqui. É o que você falou, quer dizer, ele tá querendo mostrar que sem ele nada poderia se fazer. João 15, Nem respirar, nem um fio de cabelo você pode tornar. Nós temos que acreditar nisso. Nós somos levados a acreditar. Nós temos que acordar para isso. Nós somos acordados Sem para isso. Cristo, nada podemos fazer. Ele A gente acha que pode, a gente não acredita nesse versículo. A gente recebe esse versículo até um certo ponto. A gente acredita em 90% de incapacidade, mas 100% é difícil admitir. 100% de falência, 100% de incompetência é difícil para nós. Só vou dar uma correção. Não é habiticamente voz da palavra de Cristo, não é Colossenses 3,12, é Colossenses 3,16. 4 versículos. Dá no cheio aí. É 4 versículos lá para frente. Tá. 3,16. 3,16. Eu sei que na minha Bíblia, aqui no cantinho, nesse cantinho da página aqui, ó. 3,16 de Colossenses. Se a palavra de Deus. Eu vou voltar na frase para pegar o raciocínio, né? Pode voltar. Não, pode falar. Ah, tá. Não, é porque esse versículo que fala que sem mim nada podeis fazer, João 15, 5. ele é tão forte que as pessoas hoje que estão no mundo, que não são nascidas de novo, tudo que eles estão fazendo é dentro desse sistema que você falou antes. Ou seja, igual você falou da moça, está tudo podre, tudo acabado. Acha que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. Acho que Jeremias fala que as nações entesouram para o fogo. Está trabalhando à toa. É aquela inutilidade, é o sistema. Jeremias, as nações entesouram para o fogo. Né? Junta tesouros Depois você para acha ser esse destruído. versículo é muito bom, muito propício. Porque dá a impressão realmente que esse sistema todo é que é o bom. As pessoas têm esse engano, quem está no mundo. Mas não sabe que é uma produção inútil, porque sem mim nada podeis fazer, então nada está sendo produzido. Que é o que nós vamos tocar daqui a pouco, no 17. Né? O Só mundo que passa e a Jesus sua ele consegue concupiscência. produzir alguma coisa. Sim. Interessante. Se a palavra de Deus não ocupa, se a palavra de Deus não ocupa o seu coração, Satanás tem uma fresta. Satanás tem uma brecha. Se a palavra de Deus não ocupa o seu coração totalmente, o pedacinho que faltar para a palavra ocupar vai ser onde o capeta vai encaixar o lego vermelho dele. Ele vai tentar. Ele viu. Você não deve dar nenhuma brecha. Sim. Então, é o que cantares chamam de as raposinhas. Ela é pequenininha, filhote, ela cuti é tão bonitinha, deixa ela entrar, você vai ver o estrago depois. Ou é onde, de acordo com Isaías, a serpente vai chocar os seus olhos. Sim. Eu gosto da passagem. Já que existia espaço no coração de Eva para mais alguma coisa, ele ofereceu. Ele ofereceu o pacotão da destruição.
que vem, né? Vê aquelas cestas de café da manhã? Satanás monta uma também, vem com concupiscência dos olhos, vem com concupiscência da carne, vem com soberba da vida, tudo para o seu envenenamento, tudo para a sua destruição, tudo para o seu fracasso. No começo é legal, no começo é gostoso. Morrer de barriga cheia. No começo é bom, né? É docinho. Mas depois a palavra fala que vai ficar balançando igual se você estivesse num navio, assim. Na hora que está no copo é beleza. Nossa, mas esse Blue Label de R$150 a dose, olha que maravilha. Mas depois você está aceitando a piscada da menina aí vai dar problema. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Satanás vai fazer uma proposta. Ele vai oferecer a cesta de café da manhã dele para Eva, composta com todos esses ingredientes. Por quê? A árvore era boa para se comer. Ela era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. É a concupiscência da carne. Carlos, que incrível esse versículo, né? Você não conhecia esse paralelo, não? Porque eu quase não estou trazendo esse paralelo de tão manjado que ele é no mundo teológico, né? Mas é um ensino da palavra. Nossa. Agradável, boa para se comer, concupiscência da carne. Vai satisfazer o meu sentido palativo. Essa ligação é perfeita, né? As três coisas. E além de ser gostosa, ela é bonita. É uma fruta bonita. Parece aquela... Porque se você for no sacolão do Mantiqueira, eu já morei no Mantiqueira, onde tudo é 99 centavos, mas é murcho. Você tem que pegar o que tem menos estragado, né? É aquele sacolão para pobre. Se você for num sacolão do Baixo São Bento, parece que eles invernizaram o limão. Enceraram. O limão brilha. Já viu? Parece que invernizaram e poliram a maçã. Parece uma joia. Você fica até com medo. Se cair isso aqui no chão, quebra, eu vou ter que pagar R$200 só essa maçã. Você fica com medo, né? A uva, assim, parece que é um cacho de melancia, de tão gigante, brilhante e lindo. Cacho gigante. É. Então, a Eva bateu o olho na fruta, além dela ser sugestivamente suculenta, que a gente come com os olhos, a gente come com o nariz, né? A comida pode estar muito gostosa, mas se ela estiver toda revirada, que parece estar na lata do cachorro, você já perde. É novinha, mas você perde um pouco do apetite. É o gembê. Lá em casa a gente chama de gembê. É uma comida francesa, o resti donti, né? Quando a gente pega aquela saroba que sobrou do feijão, aquela porqueira que sobrou do arroz, aquele arroz já está quase azedando, então, aí você mistura tudo, joga um ovo para dar o despiste. Aí é o resti donti. É nutritivo, é até saboroso. Você joga uma pimenta que vem lá de Arraial da Ajuda e fica melhor ainda. Mas a aparência não é legal. Agora tem prato que você já começa a comer com o olho, não é? Só de olhar já é gostoso e é cheiroso. Pode ser que não seja tão gustativamente valoroso assim, mas já valeu pela presença visual e olfativa. Então a gente não come só com os olhos. Então Satanás ele tá querendo vender. Cheguei, dona Maria. Ele está querendo quer vender o produto dele. Que é a limitação que ele tinha no momento também era essa. Sim, claro. O desejar sentir o gosto, né, que é a concupiscência da carne, nós vimos aqui que tem a ver com os sentidos do prazer. A concupiscência dos olhos, ela tem a ver com os sentidos da informação, da formação de opinião para levar ao ato, né? E ela bate o olho, a fruta é bonita, parece que é gostosa, e Satanás está exaltando esses atributos da fruta. A última coisa que ela tem que lembrar é que isso produz morte. Qual é o versículo mesmo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos? É o que nós estamos nele. É o 2 João 2,16.
O 2,15 é não ameis o mundo, 2,16 fala dos atributos do que está no mundo, e depois no 17 vai falar para a gente não se ligar dessa, porque passa, é passageiro. E finalmente a mulher viu que a árvore era boa para se comer, com concupiscência da carne, agradável aos olhos, com concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento. E desejável, que já não é um benefício físico. É interessante como é que Deus age, né? Sim. Ele fez com as próprias mãos o Adão. E tirou uma peça de Adão. Alguma coisa de Adão e fez a Eva. Talvez já no início do processo, eu vou fazer alguma coisa que tirou dele. Para dar. Por que ela não está rindo? Eu estou rindo porque ele falou tirar uma coisa, de tirar a costela, tirou uma coisa. Eu estou achando que o Marcelo está prestes a pedir a Marta em casamento, porque ultimamente ele só fala em costela, em marido e mulher, e não é? Ele está fixado com essas. Porque tem umas 3 semanas que você só me fala em casar, costela, companheira, não sei o quê. Mas vai. É o mover do espírito. Exatamente. Há questionamento. Sim. Ele fala que não é uma costela. O Ivan e o Braulio pediram. Uma parte de um órgão interno. Que já teve tem questionamento a respeito. Mas para simplificar, eu gosto de falar maçã. Eu nem gosto de maçã, podia ser um pequi ou alguma coisa igual você fala. Eu já acho que é uma siriguela, viu? Porque não existe fruta melhor que siriguela. Porque foi ela que foi enganada. Sim. Timóteo fala isso. Eu não estou diminuindo as mulheres, mas eu estou falando no sentido de que Deus já estava ali, naquele momento. Ele formou o homem e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se o homem era, igual alguns acreditam, uma dualidade, macho, fêmea e um só, e daí foi separado, ele dá a oportunidade nessa separação de queda. Sim. Literalmente de queda, que foi o que aconteceu com a Eva. Dividiu para conquistar. Então, só pegando carona no que o Marcelo falou, que a ordem foi dada para Adão. Pelo menos a palavra não fala da ordem sendo dada diretamente a Eva. Né? A hora que a Eva comeu, não abriu os seus olhos. Na hora que Adão comeu, aí ela foi enganada. E Paulo cita, né, lá em Timóteo, que não permite que mulher pregue na igreja, exerça para não falar besteira. Porque primeiro que fica suscetível ao engano. Quem foi enganado foi Eva, não Adão. Adão, a ordem era para ele. Ele entrou isso está em Timóteo. O homem legal foi safadeza. Foi porque ele sabia. Porque ele sabia. Porque tem gente que justifica, tem uns que justificam que o amor dele que fez ele ficar pirado, deu a tal costela, não é? E aí ele falou: pô, eu estou apaixonado, eu vou ficar sozinho, vai ter lugar para mim. E aí Deus disse certamente. Mas mesmo assim ele deveria ter ficado com Deus. E Deus disse certamente morrerás. Esse pensamento aqui é interessante. Não, ela comeu, vai morrer, então vou morrer junto. Tipo, Romeu e Julieta. Ele ponderou sobre isso antes de tomar. Ele ponderou sobre isso antes de tomar o fruto dele. Porque isso, viu, Marcelo, o Constance fala sobre isso, porque parece uma coisa muito peremptória, assim, muito automática, né? E ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele vomitou. Ele vomitou, literalmente. E ele comeu. Porque você já deve ter lido lá no Constance, entre a palavra marido e ele, no hebraico, tem um sinal. Tem um maçorete, tem um sinalzinho lá, que indica uma pausa, que indica que houve uma reflexão entre a oferta de Eva e a decisão dele de comer. Então ele fez de caso pensado, como diz aqui em Minas. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele ponderou todas as consequências, ele ponderou o que poderia vir do seu ato e escolheu comer. Né? No hebraico existe um ponto aqui que indica entre a palavra marido e ele comeu, existe uma pausa para reflexão. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não comeu assim de bobeira. Vai passando assim, toma aí, Isaac pega em gosto, e é veneno.
entendeu? Não foi assim. E a consequência foi imediata. Sim. Na hora que eles sentiram vergonha um do outro, eles já começaram a fazer o processo de morte física e já teve a morte espiritual imediatamente. A coisa foi imediata. Certamente morrerás imediatamente. Ele passou a ser um defunto espiritualmente e começou o processo de morte física. Ele que não estava morto nos seus delitos e pecados, instantaneamente passou a estar morto nos seus E a delitos e pecados. consequência imediata foi sentir vergonha um do outro e correr, se E para cobrir. tentar aliviar um pouquinho a teatro, eu vou só dar uma coisa rápida. Porque ontem eu fui fazer café, e aí na hora que. Sabe aquela hora que você fala assim, o pensamento passa rápido, vai cair. Eu vou encostar e vai cair. E aí não dá tempo de você. Aí quando eu pensei que ia cair, ela caiu. Adão entrou em parafuso. Literalmente. O que caiu? Café. Aliás, Mas no final eu gostaria de dar um minuto para mim. o vapor caiu e fez aquela. E Adão caiu. E ele ficou sem ação. Literalmente, né? E a primeira coisa é esconder de Deus. Não, ele não me falou, ele viu que deu mancada, viu? Falhou. Mas na verdade ele pode, como a gente falou dele pensar, como a Eva estava viva, falando com ele, ela comeu e não morreu, pode ser que ela morra também, né? O senhor Américo quer dar uma palavra. Respeito do marido. O senhor Américo quer falar, por favor? Eu não Não, quero. a senhora pode falar que a senhora ele, a senhora é ele e a senhora. Eu não quero expressar tudo que eu entendo. No momento. Não vai dar tempo Talvez também, dia porque é eu uma possa. enciclopédia. Mas eu confesso que se Deus, na sua infinita sabedoria, do meu ponto de vista, dentro da Bíblia, é o ponto mais essencial é essa queda. Com certeza. Essa. O senhor fala Gênesis 3. Da Bíblia. É o ponto essencial do ser humano e Deus. Porque se Deus criasse, rapidamente eu vou falar, que isso eu demoraria 1 hora, 2 horas para falar. Se Deus criasse o homem perfeito, não ia valer, não seria. Ele tem anjo perfeito, cria quantos quiser. Ele quer um ser que possa, independente, ter condições de dizer, eu te amo. Eu dou a minha vida, o Senhor me deu a vida, eu entrego, porque eu amo tanto o Senhor, que essa vida para mim é a única razão da minha existência, o Senhor. Porque um cristão que nasceu de novo e permanece, porque eu creio que todos que nasceram de novo permanecem, Sim. ele vai disso. sentir essa realidade. Por quê? Porque Deus é como se um pai tivesse muitos filhos. Ele não quer que os filhos estejam, ele pensa, o filho faz. Ele quer que o filho tenha pensamento livre de amar ou não amar. Interação. Interação. E aqueles que amam, o que vai acontecer? Ele vai estar em volta do seu pai. Como Deus é eterno, não é semelhante a nós, então esses estarão eternamente com ele, porque ele compreendeu a revelação, compreendeu a respeito de Deus, porque ninguém entende Deus se Deus não se revelar a ele. Não existe salvação sem intervenção de Deus, não existe. Mas Deus que conhece o ser humano, ele conhece a cada um. Então ele sabe aquele que ele pode se revelar a ele, porque ele sabe que ele vai largar os seus crimes, seus erros, tudo por amor a Deus, entende? Agora, quando ao pecado, também se não houvesse pecado, não era bom negócio para Deus também não. Precisava mesmo das coisas existir. É como um filho erra. Quantas vezes estão seu pai, o filho erra, mas o amor do pai continua. Mas aquele filho que erra e conhece o erro, ele torna-se mais íntimo do seu pai, torna mais compreensível. E outra coisa, eu creio na palavra de Deus dessa maneira. Nós temos a mente de Cristo. Amém. Coríntios, né? Eu creio exatamente isso. Porque nós compreendemos coisas que o mundo não compreende. A tudo discerne, de ninguém é discernido. Não, eu creio nessa palavra toda a minha alma.
nós temos a mente de Cristo. Que está escrito em 1 Coríntios 2,16. Né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 2,16b. E Satanás, ele está aqui fazendo a oferta dele, né? A cesta de café de manhã do Satanás vem com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida nós vimos na semana passada, que é a lazoneia tobios, da vida bios, né? É a lazoneia. A lazoneia poderia ser traduzida por pompa arrogante. A gente estava falando aqui sobre ostentação. Então Satanás, ele está fazendo uma proposta para Eva, né? Sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. E ela, quando ela olhou para o fruto, ela viu que aquele fruto, ela aparentava ter a capacidade de conferir entendimento. Viu que a fruta era boa para dar entendimento. Foi aí que ela topou a proposta de Satanás. Foi aí que ela recebeu, acatou, acolheu a proposta de Satanás. Foi aí que ela se convenceu, quando ela percebeu que aquele fruto, ele poderia não apenas satisfazer a minha carne, poderia não apenas satisfazer os meus olhos, mas ele poderia me colocar em um outro nível. Ele poderia me trazer status. Ele poderia... que é o que a gente estava falando na semana passada, não sei se os irmãos lembram, sobre a questão da ostentação, que é a distorção de coisas que Deus colocou para o nosso usufruto. A distorção da comida, do se alimentar, é a glutonaria, do beber, é a embriaguez, do sexo, é a luxúria, da importância, é a ostentação, é a pessoa querer ser mais do que realmente é, que foi a proposta que Eva acatou. Eu vou ser como Deus. E Satanás buscava isso e propôs isso e ofereceu isso. Sim. Penso que aí Deus começa também a trabalhar de forma decisiva, porque ele mostra para Adão e Eva, não é você que faz, sou eu que faço você. A Eva, ela tomou uma atitude pensou, não, eu faço. Ela confundiu as bolas e pensou, não, eu posso fazer o que eu quero. Ela deveria ter pensado, não, eu faço porque Deus me faz fazer. Mas nem nós, milhares de anos depois, ainda temos esse entendimento. A maioria não tem. Entendeu? Mas um dia a gente caminha em direção à luz. Quando tudo ser consumado, 1 Coríntios 15, 28, fala que o próprio Filho terá ao Pai, nós, junto com ele, seremos um com o Senhor para todos. O final. E só concluindo, porque o horário acabou, que na hora teve a queda, Deus procurou Adão e Eva, eles estavam escondendo, e Deus matou um cordeiro, derramou sangue, fez uma roupa, um vestimento para os dois. Foi o primeiro estilista da história. Exatamente. Então aí Deus já estava ensinando Adão e Eva sobre algo que apontava lá para frente. Né? Que é tanto que perspectivamente. O ponto principal de Gênesis, eu penso, é que é 3,15. A promessa daquele que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus, lá em Gênesis 3,15, olhava lá para a cruz, lá na frente. Tá vendo? E como tudo foi... E hoje nascer, nós vamos olhar lá para a cruz, lá atrás. Exatamente. Então, sem derramamento de sangue, não há vida com Deus, não há... Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É Hebreus 9:22, se não me engano. Amém? Vamos orar?